sociedade medieval, que era predominante na época, né? Onde as pessoas eram vistas inseridas no mundo cristão. As pessoas começavam a buscar explicações para suas respostas, outros tipos de maneira para pensar, né? Porque elas já não se contentavam mais apenas com as respostas orientadas pela fé religiosa, né? Que já havia sido inserido nas suas cabeças desde sempre, porque tudo tinha uma resposta, a igreja tinha resposta para tudo, né? E aí isso fez com que diminuísse a ênfase do teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, e aumentasse a valorização do antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Daí veio o humanismo, né? Que ele se desenvolveu no século XV e no século XVI, onde tinha a concepção de que o ser humano era o criador, né, do mundo onde ele atingindo principalmente as pessoas mais ricas de prestígios sociais, né? E esse movimento foi conhecido como Renascimento ou Renascença. E aí dentro do Renascimento nós temos o Renascimento artístico, né? Onde os artistas renascentistas se inspiravam na cultura greco-romana. E eles buscavam mais elegância, né? Mais equilíbrio, né? Nas formas de fazer as suas obras, também buscando mais cor, mais iluminação, mais movimento, mais leveza. Também se desenvolveu a pintura a óleo nesse tempo. Temos no Renascimento italiano, que o Renascimento artístico foi um berço para o Renascimento italiano, né, na Península Itálica. E como principais representantes do Renascimento italiano, nós temos o Michelangelo, que a gente conhece bastante, o Leonardo da Vinci, que a gente conhece, tem o Rafael Sanzio também. A partir da Península Itálica, né, o movimento renascentista, ele teve uma expansão em vários países da Europa, né, em várias partes da Europa. Nós temos na França, com o escritor François. Nós temos na Inglaterra, com o poeta e dramaturgo William Shakespeare, que a gente conhece bastante. Na Espanha, com o Miguel de Cervantes. Em Portugal também, que a gente conhece o Luís Vaz de Camões, né? Ele narrou, na história de Portugal, ele narrou em Os Ilusíadas, né? E aí teve uma nova experimentação, né? Que foram surgindo como que eu posso falar? Novos pensamentos científicos, vamos dizer assim, novas teorias, né, científicas. Dentre uma delas, que foi considerada a mais brilhante, foi o heliocentrismo, onde o Sol era o centro de tudo e os planetas, né, os corpos celestes, giravam em torno do Sol. Essa teoria do heliocentrismo foi criada por Nicolau Copérnico. Ele era sacerdote católico e astrônomo. E aí, em uma de suas obras, ele refutou sobre a teoria do geocentrismo, onde concebia que a Terra tinha como centro físico e os corpos celestes giravam em torno dela. Houve a crise no catolicismo, que foi quando a igreja começou a fazer coisas erradas para os fiéis. Dentre elas, a venda de indulgências, que era a venda do perdão, né, que se os fiéis comprassem, eles estariam sendo salvos, né, indo para a salvação eterna, o que era mentira. Venda de relíquias sagradas que eram denominadas como falsas, como
as palhas da manjedoura onde Cristo nasceu, espinhos da coroa que Jesus Cristo usou, os panos que eram bebidos de sangue do rosto de Salvador, e os fiéis acreditavam. Também o que foi criticado foi a falta de preparo do clero, que os sacerdotes, principalmente do baixo clero, eles tinham falta de preparo intelectual, né, da doutrina. Então, isso era criticado. Eles não sabiam o que estavam fazendo, isso era errado. E eles estavam dentro da igreja. E todas essas questões que foram acontecendo ao longo da história levaram à reforma protestante. Essas atitudes erradas que estavam acontecendo dentro da igreja era por causa da aliança que ela tinha com o Estado. E aí, até dentro da igreja, que tinham pessoas que frequentavam, achavam isso errado, como, por exemplo, Martinho Lutero. Começou a questionar e demonstrar para as pessoas que a igreja estava agindo de maneira errada, tendo atitudes, né? Por exemplo, demonstrando com as 95 teses dele, queimando a bula em praça pública, demonstrando para as pessoas que a igreja estava agindo de maneira errada. Libiamo negli eti calici che la bellezza infiora e là fuggevano ora si ne bria voluta. E aí, como exemplo do Martinho Lutero, o João Calvino também governou um governo onde mesclava religião com o poder. E aí ele defendia que algumas condutas e práticas censuradas, por exemplo, a dança, o uso de roupas luxuosas, o uso de joias, jogos de azar. E aí, quem não cumprisse essas práticas, quem não praticasse, as pessoas eram punidas por não praticar essas condutas que ele pregava. Uma outra ideia que o João Calvino defendia era a doutrina da predestinação, onde ele até publicou uma obra dizendo com que o ser humano ele era predestinado a ir ao céu ou ao inferno. A Igreja Católica perdeu muitos fiéis por causa da Reforma Protestante. E o que foi a reforma da Igreja Católica? A reação da Igreja Católica diante da Reforma Protestante. Porque os fiéis estavam deixando, né, de frequentar a igreja e o clero decidiu fazer essa reforma na Constituição para atrair os fiéis novamente. E dentro da Contra-Reforma se predominava alguns pontos, que eram a Ordem dos Jesuítas, a volta da Inquisição, o Concílio do Trento, que nisso se especificava, onde a salvação a salvação eterna vinha de boas ações. A permanência dos 7 sacramentos. Afirmou-se também que o dogma cristão estava dentro da Bíblia e da tradição religiosa cristã, ou seja, estava ali o que você tinha que seguir. E também o ato da Eucaristia, né? Que Cristo estava no ato da Eucaristia. Também permaneceu a concessão das indulgências, ela foi legitimada, ou seja, não era vendido, era proibido a venda, mas era autorizado.